A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos estudando sobre a monarquia em Israel, em Judá. O reino foi dividido, mas o que não podemos esquecer é que Deus é fiel ao seu pacto e Deus reina sobre todas as nações. Deus é Deus dos deuses. Ele está acima de qualquer coisa, de qualquer Deus. E assim, soberanamente, Ele mantém o seu governo e mantém a sua aliança. Aleluia, glória a Deus. Após o reino dividido, caminhos diferentes são tomados. E no reino do norte houve uma sucessão, 20 reis de 9 famílias subiram ao trono. E em Judá também houve a sucessão no trono de Judá. E assim, o reino dividido, cada um tomou o seu rumo. Houve momentos difíceis. E você? Qual tem sido o caminho que você tem tomado? Jesus Cristo é o caminho, o Filho de Deus. Pense, reflita sobre isso. Vamos ver um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus e sobre a responsabilidade humana com seu pecado, com seu afastamento do Senhor, Deus eterno. Os reis que governaram em Israel no norte não foram bons reis, adoravam Baal, uma série de famílias, 9 famílias diferentes assumiram ali o reinado, assassinatos, idolatria, que nós vemos ali Acabe, que foi o pior rei ali que existiu, casado com Jezabel. A adoração a Baal, o baalismo, dominou totalmente Israel. E foi nesse contexto que Deus levantou Elias, o profeta dele. Mas, mesmo assim, Deus daria vitória aos inimigos, aos seus inimigos, mas Acabe, ele não foi um bom rei, ele foi condenado e ele, mais tarde, ele morreu em batalha, com ferimentos sofridos na guerra contra os sírios. Assim também no sul houve sucessão na família real. E no sul, Josafá, ele sucedeu Asa, foi um bom rei, mas ele fez uma aliança dúbia com Jorão, que era filho de Acabe, lá do norte, e continuou assim o seu reinado por 25 anos. Eles conseguiram vitória contra Moabe, o rebelde Moabe. E Acasias
sucedeu Acabe, e Acabe já estava morto, Jezabel morta, mas Acasias continuou na mesma prática do seu pai Acabe, práticas do mal, e Acasias foi ferido, e quando ele foi ferido, ele consultou Baal Zebud, Deus, de Ecrom, e por isso Deus o condenou. Ele reinou apenas por 2 anos. Então, essa sucessão nós podemos ver nesse livro de Reis que Ben-Hadad II atacou Jorão, Josafá, e ali durante o reinado de Jorão, Ben-Hadad II, ele acabou sendo assassinado em Damasco por Hazael, que se tornou o rei sírio. E durante esse reinado de Jorão em Israel, o filho de Josafá, Jeorão, começou o reinado em Judá e reinou por 8 anos. Qual foi a loucura de Jeorão? Jeorão casou-se com Atalia, que era filha de Acabe. E assim ele seguiu na adoração a Baal. E Edom teve sucesso rebelando-se contra Jeorão. Segundo livro de Reis, capítulo 8. Seu filho Acasias também era filho da neta de Omri, reinou apenas 1 ano. E ele se juntou ao rei Jorão de Israel, seu tio, na batalha contra Hazael, o novo rei sírio. Jorão foi ferido, e quando Acasias foi visitá-lo, os 2 foram assassinados por Jeú. E Jeú havia sido ungido por um profeta enviado por Eliseu. Segundo Reis, capítulo 9. Jezabel já havia morrido, assim como toda a família de Acabe. Todos os sacerdotes de Baal foram mortos. Atalia, que não foi morta, lembramos que Atalia era filha de Acabe, não foi morta. Então, quando a família de Acabe foi exterminada, quem assumiu o trono em Judá por 6 anos? Ela praticamente usurpou o trono em Judá. Foi Atalia. Ungido para ser o rei de Israel e tendo assassinado os reis de Israel e de Judá, Jeú, ele reinou por 28 anos. Então, Jeú foi a 5ª família a reinar em Israel, e ele removeu a adoração a Baal, mas continuou no mesmo caminho de Jeroboão. Um caminho mau, um caminho errado. E Jeú, ele não teve o cuidado de se manter à lei de Deus, o Deus de Israel, de todo o coração. E ele recebeu garantia de que sua dinastia, que era a 5ª ali em Israel, iria continuar por 4 gerações, conforme segundo livro de Reis, capítulo 10. E os sucessores de Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, também rejeitaram a Deus como Jeú.
havia feito. E em Judá aconteceu uma tragédia, porque Atalia, aquela que usurpou o trono ali, porque lembramos que Judá, Deus diz que ia preservar a família de Davi na descendência dos reis, e Atalia era do norte, era filha de Acabe, o rei perverso, adoradora de Baal. Mas Atalia, como já vimos, Jeorão, que era de Judá, se casou com Atalia. E Atalia, a rainha, ela tentou destruir toda a família de Davi. Ela matou todos, ela não queria nenhum sobrevivente da família davídica. Mas só escapou um bebê, uma criança, porque os parentes escondeu. E sobre a liderança do sacerdote Joiada, Atalia foi removida do trono e Joás, que ficara escondido por 7 anos, ele foi colocado como rei com 7 anos de idade e ele reinou por 40 anos. E Joiada foi o seu conselheiro. Joiada o aconselhava praticamente desde criança, e ele honrou a Deus no seu reinado. O templo foi reparado, mas os altos não foram removidos. E depois da morte do sacerdote Joiada, Joás usou os tesouros do templo para apaziguar o rei sírio Azael, que havia ameaçado Jerusalém. Joás foi assassinado e Amazias, seu filho, tornou-se o rei de Judá. E há uma mudança no trono da Síria. Azael, que oprimia Israel durante anos, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, assumiu o trono. E ainda não era a hora do julgamento de Deus sobre Israel. O reinado de 29 anos de Amazias sobre Judá é descrito de uma forma favorável, mas não alcançou os padrões estabelecidos por Davi. Ele procedeu uma expedição militar de sucesso contra Edom, mas falhou nas tentativas de derrotar Israel. E Amazias foi assassinado, seu filho Azarias, também conhecido como Uzias, ele começou sua carreira real de 52 anos. E assim como seu pai, fez o que era certo aos olhos do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 15. Ele sofreu de lepra na maior parte do tempo da sua vida, como castigo do Senhor por ter usurpado funções sacerdotais. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles, voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença.
Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus, Ele compadeceu-se deles, de Israel, voltou-se para eles por amor à sua aliança. Os reis, vários reis de Israel, de Judá, nós podemos ver aqui no livro de Reis, mas alguns reis de Judá foram bons. Mas a tendência geral era de fazer o que o Senhor reprovava. Aquilo que Deus reprova, eles fizeram, não somente adorando outros deuses, como Baal e outros, eles também praticavam injustiça social. E esses bons reis que nós podemos ver, eles não foram capazes de diminuir ou de conter a força nacional da idolatria e da injustiça social, que estavam generalizadas. Infelizmente, Israel ele chega ao seu fim no ano 722 AC. Houve a queda de Israel. Os assírios invadem, conquistam Israel e levam os israelitas para o cativeiro. Em Judá, os seus últimos dias, Judá sobrevive ainda por 130 anos, mas em 586 a.C., Judá também tem a sua queda. Mesmo alguns reis de Judá que permaneceram firmes, obedecendo a Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E depois dos assírios terem destruído o reino de Israel, então houve também a queda de Judá, 130 anos depois. Mas o que nós podemos ver é que todos esses homens, todas essas famílias, mulheres, cada um foram responsáveis pelos seus atos, pelo seu afastamento de Deus, pelo seu coração endurecido, por adorar deuses falsos que não era a vontade de Deus. Todos se afastaram do Senhor, seguiram seus próprios corações, não se importando com aquilo que Deus dizia, com aquilo que Deus ordenara, mas Deus nunca deixou de ter misericórdia, de estar atento, de compadecer-se. Por isso Deus levantou profetas, homens de Deus. Deus os fazia lembrar de quem eles eram e para que Deus os criara e por que eles estavam ali. E assim Deus sempre os fazia lembrar da sua aliança, e Deus, por amor a essa aliança que Ele fez a partir dele mesmo, fez com Abraão, com Isaac, Jacó, Deus não destruiu totalmente
nem a Israel, nem a Judá. Deus, ainda não havia chegado a hora do julgamento sobre Israel. A Samaria foi colocada como uma cidade real no norte e Jerusalém no sul. Mas todas essas atitudes, tudo isso, foram responsabilidades humanas. Deus, Ele muitas vezes entrega os seres humanos aos seus próprios desejos. Isso é bem triste, porque cada vez mais vai ficando longe de Deus. Mas Deus com amor, Deus com misericórdia, os atrai para si, trazendo a sua palavra por meio de homens como Elias, como Eliseu e outros profetas que foram fiéis a Deus. E Deus vai recordar a sua aliança, a promessa, e essa aliança cumprida integralmente em Jesus Cristo, seu Filho amado, que foi enviado, que nasceu de uma virgem, que é o Filho de Deus, o Santo de Deus, Jesus Cristo Salvador, esse Senhor eterno veio para nos resgatar, nos salvar, nos redimir, apesar do inimigo querer destruir toda essa promessa, destruir todo o povo de Davi, a família de Davi, como Atalia fez. Ela tentou destruir a família de Davi, porque a promessa é que o descendente de Davi, que a descendência de Davi continuaria, que a luz, a lâmpada nunca se apagaria da casa de Davi. Mas o inimigo, Atalia, quis destruir, mas pela graça divina, Deus preservou. Então nós vemos aqui a soberania de Deus e os homens agindo de maneira errada, seguindo os seus corações, suas vaidades, seu egoísmo, achando que poderiam adorar Baal e adorar a Deus. Mas eles receberam, eles sofreram as consequências das suas atitudes, dos seus atos pecaminosos. E como nós temos que entender hoje que o Senhor sim é misericordioso, o Senhor sim se compadece e se volta para nós por meio de Jesus Cristo, sim, Ele nos salva, Ele nos redime, e nós temos uma responsabilidade para com Deus, o Senhor da aliança, em Cristo Jesus. E essa responsabilidade é amá-lo sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. E amar ao próximo como a nós mesmos. Esse mandamento do Senhor é o que permeia toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e Jesus Cristo, que é a expressão máxima, a expressão única, podemos dizer, da misericórdia, do amor. Ele é o cumprimento da aliança, e toda a lei se resume em Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos livres. Em Cristo Jesus
gozamos de paz verdadeira, vida real. Cristo é real. Cristo não é uma utopia. Jesus Cristo não foi apenas um homem, um bom homem, um profeta, um dos profetas. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus que se encarnou e veio até nós por amor. E Ele pode nos redimir de todo o mal, do pecado e nos conduzir à vida em liberdade plena, uma liberdade sem igual. Uma vida de amor, uma vida de compaixão, é o que deve expressar no nosso dia a dia. E assim vamos proclamando Cristo, que é tão importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos. A responsabilidade nós temos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas decisões que tomamos. O pecado está sempre presente, mas nós, como filhos de Deus, aliançados por meio de Jesus Cristo com Deus eterno, Santo, 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 nós podemos viver uma vida de santidade, buscando ao Senhor. Porque o Espírito Santo habita em nós. E temos o fruto do Espírito, que é amor. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram salvos, que foram redimidos, que foram comprados pelo sangue de Jesus, recebem o Espírito Santo de Deus e podem viver uma vida que faz a diferença, que é diferente neste mundo, diante dos familiares, diante dos amigos, diante das pessoas. E fazemos parte do povo de Deus, a Igreja do Senhor. Deus teve misericórdia e se compadeceu de Israel por causa da sua aliança. E Deus tem misericórdia de você e de mim e de todos nós por causa de Jesus Cristo. A aliança perfeita, a aliança eterna. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo reina e Jesus Cristo ama você. Por isso, nós podemos aprender com Elias, com Eliseu, com muitos homens e mulheres aqui da Bíblia, que indivíduos, você, eu, cada um, muitos indivíduos permaneceram e permanecem fiéis a Deus, ainda que todo mundo, toda a sociedade se rebele contra Deus e ao chamado de Deus para o arrependimento, mas existem, sim, indivíduos, pessoas que são fiéis a Deus.